Você sabia que a gente pode ficar muito rico de um momento para o outro plantando apenas um caroço de abacate? Sim, por incrível que pareça, isso é verdade, pode acontecer com qualquer um. Se você se interessou pelo assunto, fica aí, que é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, logo depois da vinheta. Para que a gente possa entender um pouco melhor o que eu estou falando aqui, eu vou contar uma história rápida, tá? Do abacate mais famoso do mundo, o abacate Hass, que aqui no Brasil é conhecido como avocado, né? Com o objetivo de diferenciar dos outros. Avocado é o nome que se dá ao abacate em inglês, mas aqui no Brasil, quando se fala em avocado, está falando especificamente no abacate Hass, tá bom? E qual a origem desse abacate? Repetindo, é o mais comercializado, mais vendido do mundo. Acredite aí que representa aí mais de 80% da comercialização mundial do abacate. Aqui no Brasil não é tão conhecido assim porque ainda é caro para a gente, né? O abacate Hass é um abacate pequeno, né? Então aqui no Brasil é um abacate muito caro e aqui, por incrível que pareça, é pouco conhecido. Então vamos falar um pouco a respeito da história do abacate Hass, né? Para a gente entender por que ao se plantar uma caroço de abacate, alguém pode ficar milionário de um momento para o outro. Então, o abacate Hass, né? Existem duas versões para a sua origem, mas as duas vão chegar no mesmo lugar, né? Vamos então a uma versão aqui que eu acredito que seja realmente a verdadeira, né? Lá nos Estados Unidos, na Califórnia, mais ou menos por volta de 1925, 1926, havia um carteiro, Rudolf Hass, né, apaixonado por plantas, né? Então ele resolveu comprar uma muda de abacate de um outro cidadão que tinha lá, que era o pioneiro de abacate lá na Califórnia, um plantador de abacate. Então o Rudolf Hass comprou essa muda de abacate com o objetivo de colocar no seu quintal e fazer uma enxertia, né? Só que depois de algum tempo ele fez umas enxertias e não deu certo. Aí resolveu largar a árvore para lá. Depois de um tempo ele resolveu realmente cortar a árvore, né? Mas os filhos dele chegaram e falaram: pai, não corta essa árvore não, o fio dessa árvore é muito legal, muito bacana, muito bom. Aí realmente aquilo chamou a atenção dele, né, do Rudolf Hass, resolveu observar um pouco melhor essa planta, né? Na época, então, o abacate mais conhecido, mais comercializado era o abacate Fuerte, né? Então o abacate Hass se mostrou superior a esse abacate Fuerte, em termos de gordura, em termos de proteína, uma série de coisas. Aí o que o Rudolf Hass fez? Como não é bobo nem nada, foi lá e registrou esse abacate com o seu nome, né? Daí o abacate, então, o avocado, né, ser chamado de abacate Hass. Então, simplesmente, né, ele não plantou. Há uma outra história que diz que ele plantou esses caroços, mas enfim, alguém plantou, né, e tem que ser a partir de uma muda plantada de caroço. Muda enxertada não, porque muda enxertada vai manter as características. Então, resumindo aqui, né, Rudolf Hass ficou milionário, né? Ele fez lá um contrato lá com um moço que produzia mudas, e o legal que nem era um verista, né? Mas fez um contrato lá com um cara que produzia mudas, né? E ele ficou com 25% de tudo que o cara vendia. Então ele ficou milionário, né? Milionário. O abacate Hass até hoje continua sendo o abacate mais comercializado do mundo, né? Mas de repente você pode estar pensando: caramba, um raio não vai cair duas vezes no mesmo lugar. Eu te digo que sim, tá? Aqui no Brasil, mais recentemente aí, né, tem um senhor aqui da cidade de, parece que é Carmo do Parnaíba. Bom, eu vou colocar o nome certinho aqui na tela, né? Então, já há alguns anos aí fez a mesma coisa. Pegou alguns caroços lá do abacate avocado, abacate Hass, e começou a plantar. Ele plantou 5 caroços. Ele foi plantando em determinados tempos, né? Então, dessas plantas que ele plantou lá, da mesma forma, largou para lá, não deu muito certo, ninguém se importou. Depois de um tempo, alguém começou a colher, né, dessa árvore, de uma das 5 árvores, né, que saiu com fruto menor, né, mais padrão. Ele também resolveu, também estava pensando até em de repente arrancar a árvore lá. Mas aí foi os filhos dele lá, provou o abacate, gostou, aquela coisa toda e tal. E era um abacate diferente. Então ele tinha lá um amigo, né, realmente um plantador de abacate, falou: olha, esse abacate é diferente, cara, dá uma olhada nisso aí. O que ele fez? Mandou material para a Embrapa, né, para estudar o abacate, e realmente constatou-se que ele era superior ao abacate Hass. Olha só que interessante, superior ao abacate que até então, né, era tido como o melhor abacate do mundo, o abacate Hass. Então, aqui em Carmo do Parnaíba, esse senhor então descobriu esse abacate lá. O que ele fez? Né? A mesma coisa, registrou,
só que ele resolveu colocar o nome da mãe dele. Esse abacate então chama-se abacate Adalgisa, tá bom? Um abacate muito legal, ainda é pouco conhecido no Brasil, mas está aí. Então essa é uma história para você ver realmente que é possível ficar milionário plantando apenas um caroço de abacate. Será que é qualquer caroço? Não. Pelo que a gente viu aqui, segue um certo padrão, né? Nos Estados Unidos não tem certeza, mas parece que o caroço que foi plantado lá, tudo indica, é o abacate fuerte, que já era, ou fuerte, né? Que já era um abacate de qualidade, né? E aqui no Brasil é a mesma coisa. O abacate lá que o senhor Hélio Rezende, o nome dele é Hélio Rezende, plantou, segundo ele, é da variedade Hass, também um dos melhores abacates. Então, o que a gente tem uma ideia? Tem um padrão, né? A gente deve sempre procurar plantar aquela melhor variedade com o objetivo de fazer com que a gente consiga um fruto melhorado, né? Mas por que isso acontece com o abacateiro? O abacateiro apresenta um comportamento floral típico que é chamado dicogamia protogênica. Repetindo, dicogamia protogênica. O que quer dizer isso? Quer dizer que as flores dele no mesmo pé são machos e são fêmeas, mas elas amadurecem em períodos diferentes, fazendo com que o abacate seja uma fruta muito suscetível à polinização cruzada. O que quer dizer isso? Quer dizer que o abacate tem muita tendência a cruzar com um outro abacate próximo, tá? Em função desse comportamento de dicogamia protogênica. Não quer dizer que a autofecundação não aconteça. Acontece sim, só que ele tem uma predisposição muito maior a sofrer polinização cruzada. Então, né, por isso que o abacate pode sair melhor quando plantado através de semente, porque ele pode reunir as qualidades positivas de uma planta com outro, dando origem assim a uma planta única, né? Se por um lado a história do abacate raiz aconteceu há um bom tempo, né, lá por volta de 1925, a história do nosso abacate Adalgisa aqui, bem brasileiro, é bem recente, né? Parece que foi em 2015, né, que o senhor Hélio Rezende conseguiu registrar a patente do abacate Adalgisa, né, que tem esse nome em homenagem à sua mãe, repetindo, né? Falamos isso a respeito de 2 abacates, mas existem muitos outros, como o Breda, o Fortuna, o Geada, o Quintal, né? Cada um com a sua história, né? Aqui na minha frente eu tenho esse abacate também plantado a partir da semente, nasceu um pouco modificado aí. Será que de repente eu serei aí um novo Rudolf Reis ou um Hélio Rezende aqui do interior do estado do Rio de Janeiro? Difícil dizer, não é verdade? Mas eu tenho esperança e continue plantando, tá? Além desse abacate que está sendo a primeira colheita hoje, para a gente ver como é que ele ficou, né? Repetindo, nasceu um pouquinho modificado, pelo menos em relação ao formato do fruto que eu plantei aqui, tá bom? Mas além desse aqui, tenho pelo menos mais umas 2 variedades aqui, né, que eu não plantei da semente, mas eu peguei esses galhos na natureza, reproduzi através da enxertia, estão plantados aqui. Acredito sim que são frutos de qualidade superiores. Se eu vou ser repetindo um novo Hélio Rezende, não sei, mas a gente vai acreditando nisso aí, tá bom? Se você gostou dessa história aí, né, e não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva agora e vai deixando o seu joinha também para dar aquela força no canal. Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Faça também, que vai ser um prazer responder, lembrando que as respostas serão dadas sempre à noite, tá bom? Então um grande abraço a todos, fique com Deus e até uma próxima oportunidade, se ele assim permitir.